Antes de começarmos esta oração, eu quero fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de responder. Se Deus nunca explicasse o motivo da luta que você está enfrentando, você ainda continuaria confiando nele? É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil obedecer quando entendemos o caminho. Mas e quando Deus permanece em silêncio? Quando as respostas não chegam? Quando a porta continua fechada? Quando você ora todos os dias e parece que nada muda? É exatamente nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. Porque Deus nem sempre revela o destino antes da caminhada. Às vezes, Ele apenas diz: venha. Talvez hoje você esteja esperando uma explicação, mas Deus quer oferecer algo muito maior do que respostas. Ele quer oferecer a sua presença. E quando Deus caminha conosco, não precisamos conhecer todos os detalhes do caminho para continuar seguindo em frente. Respire profundamente por um instante. Acalme o seu coração. E permita que esta oração fortaleça a sua fé para confiar em Deus, mesmo quando você ainda não entender o que Ele está fazendo. Vamos falar com o Senhor. A palavra de Deus nos apresenta um homem que conheceu exatamente esse tipo de fé. Abraão. Um homem que aprendeu que confiar em Deus nem sempre significa entender os seus planos. Imagine aquela manhã. O sol começava-se a nascer. Abraão se levantou em silêncio. Ao seu lado estava Isaque, o filho da promessa, o filho que ele esperou durante tantos anos, o filho que representava tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas naquela madrugada, Deus lhe fez um pedido que parecia impossível de compreender. Não explicou os motivos, não revelou o que aconteceria depois. Apenas disse para seguir em frente. Humanamente nada fazia sentido. Mas Abraão descobriu uma verdade que também pode transformar a nossa vida. A verdadeira fé não nasce quando temos todas as respostas. A verdadeira fé nasce quando decidimos confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender os seus caminhos. Talvez hoje você também esteja vivendo uma situação parecida. Você está esperando que Deus explique, que mostre o próximo passo, que revele quando a resposta vai chegar. Mas quem sabe nesta manhã, Deus esteja apenas dizendo ao seu coração: continue caminhando. Eu já estou preparando aquilo que os seus olhos ainda não conseguem ver. E quando escolhemos confiar dessa maneira, percebemos que Deus nunca nos conduz para o sofrimento sem propósito. Cada passo dado em fé nos aproxima do cumprimento daquilo que Ele preparou para nós. E talvez seja exatamente isso que Deus queira falar ao seu coração nesta manhã. Você não precisa entender tudo para continuar caminhando. Você só precisa saber quem está guiando os seus passos. Quantas vezes queremos que Deus nos mostre todo o caminho, mas Ele nos pede apenas o próximo passo. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés, diante do Mar Vermelho. Foi assim com Pedro quando Jesus lhe disse: venha. Nenhum deles recebeu todas as respostas antes de obedecer. Eles apenas confiaram. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Talvez exista uma porta que ainda não se abriu. Uma oração que parece não ser respondida. Uma luta dentro da sua família. Um diagnóstico que trouxe medo. Ou uma preocupação que tem roubado a sua paz. Mas Deus continua sendo o mesmo. O Deus que guiou Abraão continua guiando os seus filhos. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O Deus que sustentou Pedro continua sustentando você. Por isso, antes de pedirmos qualquer bênção nesta manhã, eu quero que façamos uma única oração. Não para que Deus explique os seus planos, mas para que Ele fortaleça o nosso coração, para continuarmos confiando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final da caminhada. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã, nós não queremos apenas pedir respostas. Nós queremos pedir um coração capaz de confiar em Ti. Porque sabemos que é fácil acreditar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé se revela quando continuamos caminhando, mesmo sem entender os Teus caminhos. Pai, quantas vezes a nossa ansiedade quer respostas imediatas? Quantas vezes queremos que o Senhor revele todo o futuro antes de darmos o primeiro passo? Mas hoje reconhecemos que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E mesmo quando não compreendemos aquilo que o Senhor está fazendo, escolhemos acreditar que Tu continuas trabalhando para o nosso bem. Senhor, tira do nosso coração a necessidade de controlar tudo. Ensina-nos a descansar na certeza de que nenhuma luta acontece sem que o Senhor esteja presente. Que nenhuma porta fechada nos faça duvidar do Teu amor. Que nenhuma demora nos faça pensar que fomos esquecidos.
que nenhum silêncio nos faça acreditar que o Senhor deixou de nos ouvir. Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a caminhar um dia de cada vez, segurando a Tua mão, confiando na Tua direção e descansando na certeza de que o Senhor nunca conduz os seus filhos por um caminho que termine em derrota, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, assim como Abraão caminhou sem conhecer todos os detalhes da promessa, nós também queremos aprender a caminhar pela fé, porque muitas vezes olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos. Vemos portas fechadas, vemos diagnósticos difíceis, vemos problemas dentro da nossa família, vemos preocupações que tiram o nosso sono, mas o Senhor enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos ver. O Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe exatamente onde cada caminho termina. Por isso, Pai, ajuda-nos a não tomar decisões movidos pelo medo. Que a ansiedade nunca fale mais alto do que a Tua voz. Que a pressa nunca nos faça sair do centro da Tua vontade. Dá-nos sabedoria para esperar, coragem para obedecer e paz para descansar enquanto o Senhor trabalha. Pai, nós entregamos diante de Ti os nossos filhos, entregamos o nosso casamento, entregamos a nossa casa, entregamos o nosso trabalho, entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. Entregamos também as lágrimas que ninguém conhece, porque sabemos que nada passa despercebido aos Teus olhos. Que o Teu Espírito Santo fortaleça o nosso coração para permanecermos firmes, mesmo quando as respostas demorarem. Que nunca percamos a alegria de confiar e que a nossa fé seja maior do que os nossos medos. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, existe uma batalha que muitas vezes ninguém consegue enxergar. A batalha que acontece dentro do nosso coração. Porque enquanto queremos confiar, o medo tenta nos paralisar. Enquanto queremos obedecer, a dúvida tenta nos convencer a voltar atrás. Enquanto queremos seguir a Tua vontade, a nossa própria vontade insiste em assumir o controle. Mas nesta manhã nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda. Sozinhos, somos fracos. Sozinhos, facilmente nos desviamos do caminho. Por isso, Espírito Santo de Deus, fortalece-nos. Quando a dúvida surgir, lembra-nos das Tuas promessas. Quando o medo falar mais alto, faz-nos recordar de tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossa vida. Quando sentirmos vontade de desistir, segura-te a nossa mão e não nos deixes caminhar para longe da Tua presença. Pai, forma em nós um coração humilde, um coração ensinável, um coração disposto a dizer: se esta é a Tua vontade, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo sem saber quando a resposta chegará. Porque sabemos que a Tua vontade é sempre melhor do que os nossos próprios planos. E no tempo certo, compreenderemos que cada passo de obediência nos aproximou exatamente do lugar onde o Senhor queria que estivéssemos. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, agora nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos. Entregamos a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos pais. Sabemos que existem situações que fogem completamente do nosso controle, mas nunca fogem do Teu. Entregamos também o nosso trabalho, as portas que ainda não se abriram, as decisões que precisam ser tomadas, os projetos que ainda não saíram do papel. Se for da Tua vontade, abre os caminhos que ninguém pode fechar. E se alguma porta permanecer fechada, dá-nos a paz para entender que o Senhor continua cuidando de nós. Pai, entregamos a nossa saúde, fortalece aqueles que estão enfermos, consola os que estão desanimados, renova as forças daqueles que já não sabem mais como continuar. Que ninguém termine esta oração carregando sozinho o peso que pertence ao Senhor. Ensina-nos a descansar em Ti, a esperar sem perder a esperança, a obedecer sem exigir explicações e a caminhar todos os dias com a certeza de que a Tua vontade sempre será perfeita, boa e agradável. Mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar o destino, nós escolhemos confiar naquele que conhece o caminho do começo ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós encerramos esta oração com uma certeza muito maior do que todas as dúvidas que trouxemos diante de Ti. A certeza de que o Senhor continua no controle. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando o silêncio tenta enfraquecer a nossa fé, hoje nós escolhemos confiar,
Escolhemos descansar na Tua palavra. Escolhemos acreditar que cada promessa feita pelo Senhor será cumprida no tempo perfeito. Que ao longo deste dia, quando o medo tentar invadir o nosso coração, o Teu Espírito Santo nos lembre desta oração. Quando a ansiedade quiser tomar conta da nossa mente, faz-nos recordar que o Senhor já está à nossa frente. E quando a dúvida surgir, ajuda-nos a olhar menos para as circunstâncias e mais para a Tua fidelidade. Abençoa a nossa casa, guarda a nossa família, protege aqueles que amamos, dirige cada decisão que tomarmos hoje e faz com que, ao final deste dia, possamos reconhecer que o Senhor caminhou conosco em cada momento. Obrigado, Pai, porque antes mesmo de terminarmos esta oração, o Senhor já conhecia cada necessidade do nosso coração. Nós descansamos em Ti, confiamos em Ti e entregamos completamente a nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários. Eu escolho confiar em Deus. Entende? A sua declaração de fé pode fortalecer alguém que está passando por um momento difícil. E se você deseja começar todas as manhãs fortalecendo a sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal A Voz do Sábio. Fica aqui meu, que a paz do Senhor guarde o seu coração, ilumine os seus caminhos e acompanhe você durante todo este dia. Fique com Deus.